Boa tarde, Elaine. Boa tarde, meninas. Eu vim aqui trazer meu testemunho. Eu não escrevi nada, então pode ser que eu erre algumas datas e volte atrás. Vou tentar começar do começo. Eu e meu marido nos conhecemos em 2019. Na verdade, conhecemos em 2018, a gente trabalhava junto, mas só como colega de trabalho realmente. E em 2019 a gente acabou que fez uma viagem, teve que fazer uma viagem. E nesse momento a gente acabou se conhecendo melhor e acabamos ficando, né? E a partir desse momento a gente começou a se relacionar e coisa e tal. Eu e meu marido somos militares, né? E isso foi, a gente começou a namorar em julho, 10 de julho de 2019. Em agosto, saiu a transferência dele. A gente é do Rio de Janeiro, né? Saiu a transferência dele para o Rio Grande do Sul. E eu tava fazendo alguns concursos, no qual eu tava esperando ser chamada. Eu fui chamada, da PM de São Paulo, eu consegui passar. E eu tive isso em 2018, assim que eu entrei no quartel, eu tive um tumor de ovário, né? Nessa época eu tava até noiva. E diante desse tumor de ovário, o médico falou que como que meu sonho era ter filho, né? Que eu acelerasse esse meu sonho, porque corria risco de voltar. E eles não sabiam o porquê que tinha ocorrido esse tumor. E por ter a chance de voltar, o que aconteceu? O tumor ele foi muito rápido. Em 3 meses, o ovário, que tem 5 ml de volume, chegou a medir 1 litro. 1.000 ml de volume, né? Eu tava com barriga de gravidez de 5 meses. E diante disso aí, eu comecei a construir. Conversei com meu noivo na época, isso em 2018, né? Comecei a construir a casa lá, conversei com ele e falei, ó, vamos construir uma casa aqui pra gente poder casar e ter o nosso filho. Isso em cima da casa dos meus pais. E ele na hora concordou e depois não queria mais. Ele simplesmente falou que não queria casar comigo, que não queria ter filho comigo, que ele nunca queria ser pai. E diante disso a gente se separou. Eu terminei com ele, porque eu queria, né, uma pessoa que queria meu filho, então eu terminei com ele, falei que não fazia sentido. E nós terminamos. E nisso eu comecei a me relacionar com o meu esposo. E uma das primeiras coisas que eu falei pra ele foi isso, ó. Eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho logo, porque eu tenho risco de não poder ter mais filho. De ter que tirar tudo. Tirar o ovário, tirar o outro ovário, tirar o útero. Eu tive que tirar um ovário. E aí tá. Aí nesse concurso que eu passei por um concurso e eu não consegui entrar para esse concurso por conta dessa cirurgia que eu fiz. E eu tava em dúvida, né, se eu acompanhava meu esposo, não, porque ele queria que eu fosse com ele, né, embora pro Rio Grande do Sul. Só que aquela teoria, né, que muitas vezes as mulheres têm hoje em dia, né, do feminismo, de que não pode depender de um homem. Eu não queria ir, eu tava com muita insegurança de ir. Eu tava esperando esse concurso e um outro concurso do bombeiro. Eu fiz o concurso do bombeiro, consegui uma nota muito boa, assim, maior do que as notas que dava para passar nos outros anos. Só que no ano que eu fiz, a nota de cortes foi muito alta. Eu tirei 86,5 e a nota de corte foi 91. Então eu
como eu já tinha orado para Deus, né, falado assim, Pai, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe que eu quero minha família, eu quero uma família, que eu tenho esse sonho de ser mãe. Se for da tua vontade, faz eu passar nesse concurso, mas se não for, se a sua vontade é que eu construa a minha vida com meu esposo, na época era meu namorado, se eu quero que eu construa um futuro com ele, o Senhor sabe de tudo. E aí eu não passei nesses 2 concursos e entendi que era para eu ir embora com meu esposo, né? E eu fui. Pedi minha transferência, que era uma coisa muito difícil, assim, ninguém ali onde eu trabalhava tinha ouvido falar disso, né? Depois a gente descobriu que era uma coisa normal, a esposa acompanhar o esposo. A gente nessa época fez uma união estável para poder acompanhar ele, né? E aí fizemos essa união, pedimos transferência, e uma transferência, fui com ele. Isso em 2020. Eu me apresentei lá em abril de 2020. Isso, a gente tinha começado a namorar em julho. Nós vamos dia 2 de novembro, dia dos finados. Namoramos dia 10 de julho. Noivamos dia 2 de novembro. E nos casamos 10 de julho de 2021. Totalmente, assim, eu totalmente imatura, infantil, querendo que ele fosse meu pai, entendeu? Porque a gente quer isso, né? Quer ser totalmente mimada, que a gente é mimado pelo nosso pai. Embora meu pai não me mimasse tanto, né? Mas na nossa mente a gente vai ser muito mimado, né? Não queria fazer as coisas dentro de casa. Até fazia, mas sabe, com aquela má vontade, eu não queria. Não obrigava ele, mas eu sei que era uma cidade, a gente foi trabalhar, o meu trabalho foi numa cidade e o dele na outra. Pra gente chegar no trabalho, tinha que percorrer 75 quilômetros de uma cidade para outra. No começo, quem começou a fazer esse percurso fui eu. E eu não querendo fazer esse percurso, porque ele é homem, ele tem que fazer, coisa e tal. Assim, para mim seria muito mais fácil, porque tinha mais pessoas para poder dividir esse percurso, né? Para ele só tinha uma menina para dividir esse percurso. E o que aconteceu? Não, vai lá, divide o percurso com ela, não tem problema. Aquela confiança, né? E aí tá. No começo fui eu, a gente chegou lá em abril, né? Março, abril. Em junho, nós mudamos para a cidade onde eu trabalhava e ele começou a fazer esse percurso com a menina que trabalhava com ele. E a gente começou a ter problema em casa. Minha mãe começou a falar que era loucura que eu tava deixando, né? Que eu tava permitindo. Jéssica, você tá colocando uma pessoa para andar com seu marido. E aquilo ali acabou comigo, né? Aquela pulga atrás da orelha. Eu, em vez de tratar meu marido cada vez melhor, não, eu ficava falando que eu não queria mais que ele ficasse fazendo o percurso com essa garota, porque ia acontecer alguma coisa, que não sei o quê, e infernizando ele. E o que acontece? No trabalho dele, o comandante, né, lá do trabalho, do quartel, ele segurava muito o meu esposo. Era um quartel muito pequeno. E assim, a hora de ir embora era 5 horas. E ele segurava o meu esposo até 6, 7. Às vezes até 8. Às vezes mais. Já aconteceu dele chegar em casa 11 horas da noite. E ele realmente estava no trabalho. Só que ele chegava em casa, eu tocava o terror. Eu infernizava a mente dele. Eu engravidei. Logo em seguida eu engravidei. E começou o Covid, né? Como eu tinha começado o Covid, começou o lockdown que fala, né? Eu fiquei em casa,
pela gravidez eu era do grupo de risco, me falaram pra eu ficar em casa, fiquei em casa. Aí eu surtei mais ainda. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava, desde meus 15 anos eu trabalhava. E assim, nunca fiquei em casa, eu trabalhava, estudava. E ficar em casa pra mim foi uma loucura. Eu queria o meu esposo o tempo inteiro ali do meu lado. E ele chegava tarde por conta do trabalho, realmente, eu infernizava a vida dele. Infernizava a vida dele, infernizava. E aí, em novembro, já com muitos problemas dentro de casa, haveria um campo que meu esposo ia. Eu não ia porque estava grávida, mas essa menina ia. Eu conhecia ela, conhecia o marido, né? E já tinha alguma coisa muito errada, assim. Já sabe aquele sexto sentido, né? Que eu não digo que era o sexto sentido, não. Era o demônio mesmo, era o capetinha perturbando a mente. Não era Deus, não, porque Deus, quando ele revela as coisas pra gente, ele prepara a gente primeiro, entendeu? Eu não tava nem um pouco preparada. Foi só pra atormentar realmente a nossa vida ali. E aí ele foi pra esse campo, eu fui, eram 2 semanas, né? Eu fui pro Rio ficar com a minha mãe, que eu ia ficar sozinha, né? Fui pro Rio ficar com a minha mãe. E nada tirava da minha cabeça que alguma coisa estava acontecendo. Clonei o celular, porque era uma coisa que eu fazia. Sempre fiz nos meus outros relacionamentos, né? De ficar olhando o que faz. Mas eu sempre comecei a olhar, nunca achei nada e sempre parava. E ele foi no começo ali. Eu tava longe da família, né? No Rio Grande do Sul, tava longe da família. Não tinha ninguém pra ficar falando, nada pra ficar fazendo. Minha mente foi oficina, né? Aí eu clonei tudo. Clonei tudo e ameaçava ele. Ah, o que tu faz eu sei. Não sei o quê. Aí nesse campo, acabou que eu vi uma mensagem dele pra ela. Tipo, não fala nada, mas eu tô te querendo. Algo desse estilo. E pronto. Acabou pra mim. Liguei pros pais dele, falei que ia lá. Peguei um voo. Peguei R$ 1.000 no voo. Do aeroporto até a minha casa eram 600 quilômetros. Pois eu paguei R$ 1.000 de táxi até em casa, porque eu não queria esperar o ônibus. Paguei. E aí, cheguei em casa, ele pediu desculpa e coisa e tal, que não tinha acontecido nada. Eu não sei se realmente aconteceu alguma coisa nesse momento ou não. Até hoje eu não sei, mas eu acredito que não. E aí morreu essa história. Morreu entre aspas, né? Eu dizia perdoar, mas nunca perdoei. Nunca perdoei. Jogava na cara e não podia ver na rua aqui, porque a cidade era pequena, né? A cidade de 30 mil habitantes. Então a gente acabava que se cruzava. Eu jogava na cara, acontecia, ficava mal e sofria. E falava, como é que é possível você ter feito isso comigo? Essas coisas que a gente já sabe como é que é. A família do meu marido, principalmente a mãe dele, é uma pessoa muito complicada, muito difícil de se lidar, né? Muito difícil. A gente diz que é narcisista, né? Não tem como dizer se é ou não, porque ela nunca teve acompanhamento psicológico, né? Psiquiátrico, não. Mas tudo indica, assim, aquela pessoa altamente manipuladora, sabe? E em agosto de 2021, isso, ó. Nós começamos a namorar em 2019, nos mudamos em 2020. Final de 2020, novembro de 2020, teve essa mensagem. Novembro de 2020 teve essa mensagem. Em 2021 tinha o casamento do irmão dele.
E nosso relacionamento tava muito ruim. Eu sempre jogando na cara as coisas e tal. E teve o casamento do irmão dele no Rio de Janeiro. E nós fomos. Depois desse casamento do irmão dele, ele ia ter um outro campo. E ele falou que eu ficasse no Rio, na casa dos pais dele, porque eu já tava com o neném já tinha nascido, né? O neném nasceu em março. E aí já o que tava ruim ficou pior, porque eu era altamente rígida com o nosso filho. Não tinha paciência, sabe? Tinha as coisas que tinham que ser do meu jeito e acabou. E ele tinha que ficar com o neném, ele tinha que cuidar do neném do meu jeito. Altamente mandona, com umas palavras que as meninas sempre usam nos grupos de restauração. Altamente rixosa, só arrumando confusão. Fui pro Rio, pro casamento lá, né, do meu cunhado. E fiquei lá mais um pouco. E a mãe dele, não concordando, assim, do jeito que eu criava o neném, ela começou a se meter, né? Se meter e mandar mensagem pra ele. Meu esposo, também imaturo, não sabia dizer não, né? Então, eu queria tomar essa postura de bater de frente com ela. Ele não cortava, entendeu, os assuntos dela. Então, eu queria cortar. Então, eu batia de frente. E até o momento que ele ficou sem paciência de toda essa situação e se envolveu com a menina que trabalhava com ele. Eu não sabia disso, né? Voltei pra casa, aquele clima horrível, sabe? Que vocês sabem como é que é, de repúdio, de ao mesmo tempo tinha momentos que ele me tratava até razoavelmente bem, mas tinha momentos que ele nunca chegou, na verdade, a me maltratar, sabe? Mas ele tinha muita raiva. E ele falou que iria terminar o casamento. Falou simplesmente que ele terminou o casamento, que não dava mais, que já não me amava, que tava muito difícil. Toda aquela história, né, de sempre. E eu falei que não. Falei não. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo, porque nesse momento eu tinha assumido já que não tinha nada entre eles, né? Porque não tinha. Eu tinha assumido já que não tinha nada entre eles, assumido que era coisa da minha cabeça. E não tava entendendo o que estava acontecendo. Até um dia que, tipo assim, ele começou a sair. Vou dar uma volta pra esfriar a cabeça. E 1 hora, 2 horas fora. O casamento foi em agosto. A gente ficou em... o casamento foi em agosto. Eu voltei pro Rio Grande do Sul em setembro, acho que dia 3 de setembro. E ficamos nesse negócio esquisito. E aí, começo de outubro, ele começou a sair nessas saídas, né? Foram umas 2 semanas ele saindo. E aí ele começou a sair e falar que tava andando no mercado, tava andando não sei aonde. Aí teve um dia que sempre chega as histórias, né? Chegaram e me falaram, fulano se separou, essa menina que trabalhava com ele era casada também. Fulano se separou, tá morando não sei aonde agora. E aí liguei um alerta, né? Fui ver o odômetro do carro. Por algum motivo eu vi o odômetro do carro e ele saiu
porque eu já, nesse período, já tinha ido para a cidade onde ele trabalhava, entendeu? Então, de manhã eu tava saindo com o carro. Fui sair com o carro e olhei o odômetro. Ele tinha andado 2 quilômetros. Tinha passado 2 horas fora de casa e andado 2 quilômetros. Eu falei, cara, já sei o que aconteceu. Já entendi o que tá acontecendo. Falei com uma menina, né, que o esposo dela trabalhava com o meu esposo. E falei, o que tá acontecendo? Me fala. O Caio tá com... Caio é o nome do meu esposo, né? O Caio tá com a menina. Eu tô suspeitando. E aí ela falou assim, eu não ia te falar. Mas como você perguntou, eu não posso te negar. Todo mundo sabe. Eles estão juntos. Todo mundo sabe. E aí pronto, né? Eu falei, não, vou embora, vou voltar pro Rio de Janeiro. E ela trabalhava comigo, né? Ela falou, não, eu te entendo. Trabalhava comigo, que eu digo, ela era babá do meu filho. Eu te entendo, tudo bem. E depois ela mandou uma mensagem. Falando pra falar com a mãe dela, que a mãe dela era líder de casais. E eu, tá, vou lá falar. Nesse meio tempo, eu tinha baixado o Tinder. Já tinha colocado umas fotos minhas só do corpo, né? De biquíni, sem mostrar o rosto. De calcinha mesmo, sem mostrar o rosto. Porque eu queria me vingar. E aí tá, marquei de encontrar com o cara depois dessa conversa. Marquei. E aí... eu tinha falado com ele, né? Na verdade, o que aconteceu? Ele tinha me deixado na psicóloga, porque eu tava ficando muito mal com toda essa situação, né? Ele tinha me deixado na psicóloga. Eu saí andando da psicóloga e fui até a casa dessa mulher. Quando eu cheguei lá, ele tava saindo da casa com o nosso filho. E eu falei bem assim pra ele, é assim que você quer pensar? Que você disse que não sabe do seu casamento, é assim que você quer pensar? Aí ele ficou sem reação, né? O que você tá fazendo aqui? Eu só falei isso. É assim que você quer pensar? E a gente foi pra casa e ele... Isso foi no começo... Isso foi dia 15 de outubro, eu descobri. Dia 15 de outubro, dia do professor. Eu descobri, falei com ele e... Falei com ele, ele não saiu de casa, continuou em casa. Agora, ele já não tinha mais motivo pra esconder, né? Começou a se arrumar, se depilar e sair. E eu em casa, chorando. E aí eu comecei a inventar coisas, tipo assim, fulano, vai lá em casa. Pra poder segurar ele, pra ele não sair. Entendeu? Comecei a fazer isso. Mas dentro de 2 semanas, dia 27 de outubro, ele saiu de casa. Dia 29 de outubro, indo pro trabalho, eu bati com um carro. Quase que eu parei embaixo num caminhão. Dei PT no carro. Perdi um carro. Ele foi, me encontrou e coisa e tal, mas ele que me socorreu, né? Só tinha ele ali na cidade, ele me socorreu. Prestou todos os socorros ali, coisa e tal. Mas, assim, sempre meio distante. E aí... Ficou tudo bem, não aconteceu nada demais comigo. Ele foi e voltou pra OM. Eu vou tentar não dar muita ênfase nas coisas que aconteceram ali.
nesse sentido. Vou tentar dar mais ênfase nas coisas que o Papai do Céu fez, que Deus fez na nossa vida, nas nossas vidas. Em novembro, isso teve no primeiro dia, na primeira semana que eu descobri da traição, eu fui na igreja e tive uma revelação de que Deus estava comigo, que era para me fortalecer, que Deus estava comigo. E eu agarrei nessa palavra. Toda vez que eu ficava mal, eu ouvia essa palavra, eu lia, eu escrevi, né? Eu lia. Ao longo do meu deserto, sempre teve muitos profetas se levantaram. Na igreja onde eu frequentava, as pessoas não sabiam. Não sabiam. Só quem sabia eram raríssimas pessoas que eu contei, assim como o pastor, que eu contei, né? Porque é autoridade espiritual na nossa vida. A psicóloga, que também era da igreja. A outra psicóloga, porque a que eu ia antes não era. Ela foi para uma cristã, né? Porque a primeira psicóloga eu fiquei com muita vergonha dela. E ela não era bem a psicóloga. Era psicóloga, mas ela era mais como uma amiga, entendeu? Ela dava muita opinião. Não, você tem que fazer tal coisa. Você tem que ir lá e fazer tal coisa. Então, assim, não me ajudava. E muitas vezes eu me sentia pior falando com ela do que quando eu não falava. E aí, troquei de psicóloga. Poucas pessoas sabiam. Então, ao longo ali do, do meu deserto, eu arrisco dizer que umas 13 pessoas diferentes falaram comigo. E até uma vez eu falei com a psicóloga, né? Eu falei, as pessoas acham que eu sou preferida por Deus. E ela só me disse assim, Jéssica, Deus falar com você, o tempo inteiro falar com você, não é sinônimo de coisa boa. Pelo contrário, é sinônimo de que tua fé tá fraca e que é necessário que ele fale com você para que você não desvie do caminho. Então, assim, todo o que o pessoal falava de que eu era favorita foi desconstruído nesse momento, né? Aquele orgulho que você tem, ah, não, eu sou favorita de Deus. Foi tudo desconstruído, tudo mentira. E aí, em dezembro, ali perto do Natal, o neném começou a passar mal, teve febre do nada. E eu sempre falava pro meu esposo, né, que ele tinha que voltar pra casa, que quem ia acabar sofrendo com isso era o João, porque isso era coisa demoníaca, que coisa tal, que não era pra ele levar o João, que se ele quisesse ver o neném, que ele viesse em casa. Essas coisas que a gente faz mesmo. E o João passou mal, começou a ter febre do nada. Tipo, não tinha nenhum motivo pra isso. Ele não tava com infecção de garganta, não tava com nada. Ele começou a ter febre. E aí, nesse dia, o meu esposo, segundo depois ele me contou, ele ia dar entrada no divórcio nesse dia. No dia seguinte. Isso. A menina, a OM, tava de plantão, né? Tava de plantão. Não tava com ele. O neném passou mal de madrugada. Ele falou se ele precisasse de qualquer coisa pra falar com ele. O neném tava com 39 graus de febre. Eu falei, olha, tô indo levar o neném no hospital. E ele veio, foi lá em casa. Ele foi lá em casa. E acabou que ele dormiu lá em casa. Eu nem esperava. Ele dormiu lá em casa. A OM tava de plantão e dormiu lá em casa. E nessa noite as coisas começaram a ficar diferentes. Não aconteceu nada ali com a gente. Depois ele veio me contar que ele orou, pedindo que se fosse da vontade de Deus, que ele voltasse para casa, que o neném não tivesse mais nada. E ele não tem mais nada. Ele teve aquela noite de febre, chegou a 39 graus, tomou o médico falou que provavelmente ele ia passar mal por mais 2 dias, e não tem mais nada. Não tem mais nada, nada. Então ele entendeu que aquele momento era para ele voltar para casa. Ele voltou? Não,
Não voltou. E isso foi perto do Natal. A menina perturbando ele pra entrar no divórcio, né? Até hoje não sei muito bem o que aconteceu do lado de lá, porque eu entendi que é algo... Não sei se de repente mais pro futuro vou conseguir falar, né? Não sei. Não é algo que me perturbe, mas é algo que parece que nunca aconteceu, sabe? É estranho falar sobre isso, parece que nunca aconteceu. Parece que foi só um pesadelo e... Só. Sinceramente, hoje, nesse momento, não me dói mais. Vocês perguntam, né? Não dói mais. E eu vou falar depois o que aconteceu que parou de doer. Aí tá, ele não voltou pra casa. Ele voltou pra casa em março de 2022. Era aniversário do neném. A mãe dele foi pra casa. Ele já havia falado que queria voltar pra casa. Isso ele falou, pra vocês terem noção, ele falou em janeiro que ele queria voltar pra casa. Nós tivemos relações ali. Passamos a ter relação com certa frequência. E cada vez mais se aproximando, mas ele não conseguia largar a OM. Dizia o quê? Ah, a cidade é pequena. Ela era casada também. O nego vai chamar ela de piranha. Vai ter má fama. Como é que ela faz faculdade na outra cidade? Como é que ela vai pra faculdade? Tipo assim, coisas que ele não pensou quando a gente tava junto, ele pensou com ela, sabe? Como é que ela vai fazer? Ele não pensava comigo pra me deixar, mas com ela pensou. Tá, passou, ele voltou pra casa em março. Nós fomos pro Rio. E ele sempre falando, ah, não é a beleza, é o jeito que trata. E até hoje não entendo muito bem o que foi isso, não. Não é beleza, é o jeito que a pessoa trata a gente. Eu não sei se ele tava falando que ela era feia ou se eu era feia. Mas, enfim. O que aconteceu em maio? Voltou pra casa, nós fomos pro Rio, passamos um mês no Rio. Quando voltamos pro Rio Grande do Sul, aquela... Tava muito forçado, parecia, sabe? A nossa relação tava muito forçada. Eu não sabia o que falar. Era a gente pisando em ovos o tempo inteiro. Ele não sabia como falar, eu não sabia como falar. O tempo inteiro assim. Acabou que ele voltou pra casa dela em junho. Ele estava em casa. Ele já não... como é que eu vou dizer? Ele não me maltratava. Quero deixar isso bem claro, porque ele não me maltratava. Ele mesmo fora de casa, graças a Deus, ele sempre supriu as necessidades do lar, mesmo ele de começo falando que não ia pagar, que não ia fazer. Ele sempre supriu. Eu tinha aceitado que eu não ia falar nada. Ele falou que ia só pagar babá. E eu, na minha cabeça, eu falei que não ia falar nada, que Deus ia prover. E Deus proveu. Teve situações de eu não saber como pagar. O que aconteceu? Eu tava trabalhando em outra cidade, né? Como que eu ia fazer pra pagar as contas? Tipo assim, determinada conta. E acontece que lá é uma cidade muito pequena, lá todo mundo se conhece, entendeu? Então a gente usava muitos aplicativos de carona. E determinada semana que eu ia de carona com o pessoal, com outras pessoas que trabalhavam na outra cidade também, eles não iam, eu fiquei, caramba, como é que eu vou conseguir pagar o combustível? Porque era um tanque de combustível, tá? R$ 300. E eu consegui, nesse aplicativo de carona, o carro cheio todos os dias. Todos os dias. Então acabou que entrou mais dinheiro, pra vocês terem noção, mais dinheiro do que eu tava gastando. E coisa que não era normal de acontecer. Não era comum de acontecer. Porque o resto do pessoal sempre colocava, né? O aplicativo de carona. E o máximo que conseguia era 2 pessoas no dia. Quando conseguia uma,
Era muito difícil, não era uma coisa assim comum de acontecer. Foi naquela semana e só, acabou. Entendeu? Aí assim, em março, minto, acho que em fevereiro, antes do meu esposo voltar pra casa. Foi isso, fevereiro. Eu bati outro carro, a gente trocou, bati outro carro, DPT em outro carro. Pra vocês verem como é que tava revolta a situação, né? Como é que as setas estavam vindo, os problemas estavam vindo. Era muito problema, mas ao mesmo tempo eu via o agir de Deus em tudo. Lá em casa um monte de coisa começou a dar problema, de queimar, eletrodoméstico queimar. E, sabe, do nada, tudo queimar. Foi uma... Quando eu descobri, quando meu esposo saiu de casa, tudo começou a dar errado, assim. Muito probleminha. Probleminha, não sei se pra eu aprender a me virar, né? Não sei. Sei que eu jogava na cara dele, falando que era culpa dele. Que era demônio que tava nele, que tava atuando na casa. Adiantou nada. Adiantou nada. Aí, como eu tava falando, meu esposo voltou pra casa, só que, como a gente tava pisando em ovos, eu não consegui restabelecer todo aquele amor que eu deveria ter, né? Restabelecer laços. Eu, muito acuada, com medo, né, das coisas, dele sair de casa de novo. Ele saiu de casa de novo. Pelo medo que eu tinha, eu não sabia como tratar ele, ele saiu de casa de novo. E assim, a Elaine foi, acho que nesse momento que ela entrou, os vídeos dela entraram, porque antes era o presbítero Walter, né? Depois foi, acho que a Juliana. É isso. E depois a Elaine. Acho que a Juliana e a Elaine entraram no mesmo momento, assim. E beleza. Ele saiu e eu deixei realmente apliquei realmente o deixar ir e fui ficando bem. Ele saiu de casa aqui em junho. Em julho, falando assim, parece que as coisas foram bem rápidas, né? Em julho, ele falou que ia viajar. Ele não estava em casa, pra vocês terem noção. Ele começou a dormir direto no sofá. Fingindo que estava em casa, estava dormindo em casa, mas não estava. Ele falou que ia viajar sem mim, ia tirar férias do trabalho, ia viajar sem mim. Ele nem tinha saído de casa ainda. Nem tinha saído de casa ainda. Assim, de verdade, né? Aí ele foi, viajou e numa dos cultos que eu fui na igreja, eu tinha ido lá na frente, né? Chamaram pra ela, tinha tido a pregação. Quem a pregação tocou fosse na frente pra receber uma oração, né? Quem sentiu que a pregação foi pra ela, que fosse na frente pra ter uma oração. Eu não lembro direito o que foi a oração em si. Sei que eu fui lá na frente. E aí uma moça veio chorando, me abraçou e falou: Deus já sabe, já tem o dia e a hora certa para isso tudo acabar. E eu fiquei, meu Deus, quando? Desesperada, quando? E aí uma voz, assim, muito audível na minha mente, assim, sabe? Ninguém falou. 2 meses. E aquilo me acalmou, assim, de uma forma. 2 meses. E esses 2 meses acabariam quando ele foi viajar com a OM, né? E ele viajou com a OM, isso em 2022, tá, gente? Em julho de 2022. Finalzinho de julho ele viajou. E eu só orava assim: Deus, faça ele reconhecer que a família dele sou eu. Faça ele sentir muita saudade. Faça ele sentir saudade do nosso filho. Foi finalzinho de julho, início de agosto, eu acho que ele viajou. Sei que viajou no Dia dos Pais. Ele pegou o Dia dos Pais, ele tava longe.
Falei, faça ele sentir muita saudade da família dele. Muita saudade de mim, do meu filho. Faça ele olhar para os lados e falar, o que eu tô fazendo aqui? Fala com ele, meu Deus. Fala com ele, meu pai. E aí ele chegou acho que numa quarta-feira. Pegou o neném, que eu tava no trabalho, ele pegou o neném. E foi me devolver só na sexta. Só o que aconteceu? Sexta-feira é os dias que saem os boletins de transferência, né? E ele tinha pedido a transferência. Quando ele estava em casa ainda, a gente tinha preenchido o plano de transferência dele. Nós dois preenchemos juntos. E na sexta-feira, que ele ia me entregar o neném, saiu a transferência. Para onde? Pro Pará. E eu só coloquei assim no grupo da família, né? Dos pais dele, nosso grupo ali. Ele publicou, ele colocou lá, né, no grupo que tinha saído. E eu comentei assim, show, parabéns, fico muito feliz. Eu tava feliz, mas eu tava desesperada. Eu tava desesperada. Eu orava, né, pra que saísse essa transferência. Mas eu tinha medo, né, dele levar a menina, levar o N. A transferência dela não saiu, ela pediu também. Não saiu. Até hoje eu acho que não saiu. E ele só falou assim pra mim no particular, não responde. Quando chegar em casa a gente conversa. Que eu tava no trabalho nesse momento, né? E aí beleza. Deixei quieto. E eu orei. E quando ele chegou em casa, quando ele foi me trazer o João, né? Eu avisei que eu tava em casa pra ele levar o neném. Nesse momento eu já tinha deixado, né? Antes dele vir pra casa a primeira vez, eu já tinha deixado ele voltar, assim, ele levar o neném. Tinha ficado com o neném esses dias. Ele ia me levar. Quando ele chegou lá em casa, ele falou assim, eu queria conversar contigo. Eu queria conversar contigo antes a respeito do divórcio. Eu ia dar entrada no divórcio. Mas antes da viagem, a minha cabeça era dar entrada no divórcio. Era dar entrada no divórcio. Seguir minha vida. Mas na viagem, a gente foi no hotel fazenda. E eu sou louca por bicho, né, gente? Eu sou louca por bicho. Eu corro atrás de bicho, eu pego sapo, eu pego grilo, o que tiver eu pego. E se tiver uma ovelha, eu corro atrás da ovelha. Eu sou dessas, assim, eu amo bicho. Eu gosto de bicho. E ele falou assim, eu olhei pro lado, olhei pro outro. E falei, caraca, a Jéssica Dorá tá aqui. O que eu tô fazendo aqui? O João e a Dorá tá aqui. O que eu tô fazendo aqui? E ele falou assim, eu não vou negar que eu senti saudade sua. Não vou negar. Eu gosto de você, mas eu também gosto da outra menina. Mas eu não vejo como ficar longe do neném, longe do nosso filho. Saiu essa transferência. Eu não quero te deixar confusa, mas você vai comigo? E aí, a gente acha que acabou que começou o conto de fadas, né? Mentira. Ainda tem mais um percurso. Isso foi em meados de agosto. Corri atrás da transferência. Meados de setembro saiu minha transferência também pra ir pra lá. Acompanhamento de cônjuge. E isso, ele não tava em casa ainda. Não tava, tá? A gente falando sobre mudança. Enquanto ele tava no trabalho, a gente conversava sobre mudança, sobre a nossa mudança, sobre mandar as coisas, o que ia mandar, o que não ia mandar. E
ele ainda vivendo com a Amy. E aí, um dia ele foi e a mãe dele ia lá pra casa por mais algum motivo. Eu entendi que ele usava a mãe dele de desculpa pra ele voltar pra casa. Entendeu? Ele usava de desculpa. Ela foi pra lá final de setembro, ele voltou pra casa final de setembro. Mil maravilhas, né? Mil maravilhas. Antes disso, ele começou a me levar pra sair ali pela cidade, a cidade pequena, e as pessoas vendo, porque da primeira vez que ele voltou pra casa, ninguém sabia, a gente não saía junto. A gente não saía junto. Da segunda vez, antes dele voltar pra casa, ele já tava saindo junto comigo, né? Nós três, na verdade, e me levava pra ver os desfiles que tinham. Isso foi ali na Semana Farroupilha, 20 e pouco de setembro. Ele começou a me levar pra algumas coisas. Finalzinho de setembro, ali pra 29, eu acho, ali 30, ele voltou pra casa, a mãe dele tava chegando. Tá, beleza. A gente ia se mudar 28 de outubro. A gente ia sair da cidade. Na semana de ir embora, ele simplesmente falou assim, isso em 2022, falou assim, vou sair com os rapazes. E eu já entendi, né? Falei, vai pra onde? Aí ele, vou sair. E eu já entendi. Aquilo ali me revoltou, me revoltou, me revoltou, me revoltou. Eu falei assim, Caio, vamos conversar. Sentei, vamos conversar. Respirei fundo. Falei assim, eu já passei por muita coisa. Eu não quero passar de novo. Eu acho que eu já te mostrei que eu tenho bastante maturidade para lidar com as situações que estão acontecendo na nossa vida. Então eu peço que você seja verdadeiro comigo, que você seja honesto comigo. Pra onde você vai? Aí ele, eu vou ser bem honesto contigo, eu vou encontrar a menina. Ele falou assim, até hoje eu não conversei com ela do que tá acontecendo. Eu não conversei pra ela que eu vou embora. Eu não conversei que você vai comigo. Eu não conversei absolutamente nada com ela. Eu só peguei minhas coisas e vim pra casa. Falei que tava com saudade do meu filho e vim pra casa. Só isso. E eu preciso conversar com ela. Isso foi numa sexta. Aí ele não voltou pra casa. Sábado, eu não consegui dormir. Foi uma dor tão grande. De novo aquela dor, né? Eu simplesmente peguei isso 6 horas da manhã, peguei bicicleta e andei acho que 30 quilômetros de bicicleta. Eu nunca tinha feito isso. Eu nem sei andar direito de bicicleta. Mas eu queria tanto tirar aquela dor, aquela angústia que eu saí. E fui andar de bicicleta. 30 quilômetros que eu fiz de bicicleta. Eu andei 15, depois tinha que voltar 15. Aí não tinha o que fazer, né? Aí fui 30 quilômetros. Cheguei em casa, ele tava lá. A mãe dele tava lá, né? Mas a mãe dele, como eu falei, ela era muito complicada, então ela não ficava ali junto com a gente. Ela dava 8 horas e ela ia deitar. E ela não via que ele tava dormindo fora, ele voltava antes dela acordar. E aí eu tratei ele normal, meio revoltado, mas tratei ele normal, dormi ele no sofá. E no sábado ele saiu de novo aquela dor. Só que eu já não esperei que ele fosse voltar, né? E no domingo ele me chamou pra conversar. Ele falou assim, olha, eu vou... Eu conversei com a menina e você falou que não queria que eu ficasse escondendo as coisas. Eu tô com muita pena dela, porque
ela tá sozinha, do mesmo jeito que você também tava sozinha na cidade, ela tá sozinha, o marido dela, né? Eles terminaram, eu afastei ela dos amigos dela, as pessoas não falam mais com ela, ela tá sozinha e ela pediu pra que nesse tempo eu fosse ficar com ela. E eu falei que tava tudo nas mãos de Deus e ela falou assim, então pelo menos me leva na igreja. Então eu vou levar ela na igreja hoje. Eu falei, tá bom. Falei, vou passar sua roupa. Fui lá, passei a roupa. E ele foi. Eu falei assim, ele falou assim, eu volto hoje. Eu falei assim, você volta? Ele volta. Eu falei, então eu vou te esperar. Ele não voltou. Ele chegou em casa às 5 horas da manhã. Eu precisava ir pro trabalho, né? Eu tava esperando ele chegar pra poder pegar o carro. E a respeito desse carro, vou fazer um parênteses aqui dessa situação. Quando ele voltou pra casa a primeira vez, a gente foi pro Rio. Eu já tinha batido o segundo carro, né? A gente pegou o dinheiro. E ele queria comprar um carro. Eu queria comprar um carro simples. Ele tinha comprado. O primeiro carro que bateu. Comprou. Era um Corolla, né? Que eu bati o primeiro carro. A gente comprou um Sandero e uma Uno. Uma Unozinha. Só que, pra sair com criança, são dois carros que não tem muita mala. O Sandero até tem um pouco mais de mala, mas ele queria uma mala maior. O Corolla tinha uma mala absurda. Ele queria uma mala maior. E aí eu bati o Sandero, né? Ficou a Unozinha. A Uno e o Sandero. Bati o Sandero, recebemos o dinheiro do seguro. Ele queria comprar um Corolla, né? Mais antigo. Só que apareceu uma oportunidade de um carro, uma Tracker. Oportunidade de um carro. E ele ficou doido, porque esse carro tinha 5.000 quilômetros rodados. Era 2018, 5.000 quilômetros rodados. E ele ficou louco, ele, não, oportunidade de ouro, e tava no preço da FIP, tava R$ 500 acima da tabela FIP. Não, oportunidade de ouro, vou comprar. Pegou empréstimo, assim, o empréstimo não queria sair. Eu falei, Deus, se esse carro for pra nossa família usar, eu sempre orando, né? Sempre orando, mas acaba que nesses testemunhos, pra você resumir bastante, imagina você resumir 2 anos praticamente, nisso é difícil. Então eu orei e falei assim, Deus, se esse carro for para honrar teu nome, glorificar teu nome, se for para uso da nossa família, que ele consiga esse empréstimo e ele consiga pegar o carro. E aí, acabou o quê? Que ele voltou com a OM e eu fiquei revoltadíssima com Deus. Falei, não é possível, Deus. Eu falei que esse carro seria para nossa família, o Senhor está permitindo isso. E aí ele falou que uma das coisas que ele pediu ele pensou em pedir o cancelamento dessa transferência. Só que quando você é transferido, você recebe um dinheiro, né? E ele tava com tanta dívida, mas tanta dívida, que ele precisava daquele dinheiro. Ele necessitava daquele dinheiro. E ele falou assim, antes disso ele tinha falado assim, onde é que a gente tava com a cabeça pra poder ter pego esse carro? Gasta um dinheiro absurdo nesse carro. Eu falei assim, olha, era pra ser esse carro. Era pra ser esse carro. E ele, diante disso, ele entendeu o quê? Que Deus tinha feito ele pegar esse carro, colocou esse carro na frente dele, pra ele ficar sem dinheiro, pra ele realmente precisar ir embora. Tá entendendo? Pra ele precisar ir embora. Aí, beleza. Aconteceu isso aí, fomos embora. Saímos lá do Rio Grande do Sul, 28 de outubro de 2022. Viemos embora. Fomos no Rio. Deixamos o neném lá para poder vir pro Pará, para poder arrumar as coisas. Ele não tava falando com ela. Não tava.
Eu vi que, assim, ela mandava algumas mensagens pra ele e ele não respondia. Inclusive, eu vi mensagem dela assim, você sumiu. E, assim, tava tudo bem. Quando chegou a mudança, todo aquele estresse de mudança, e acabou que a mudança atrasou. A mudança só chegou quando a gente foi buscar o neném. Então a gente teve que fazer mudança com criança. Uma mudança mesmo, montar os móveis, Nossa, uma loucura. Com o neném. Neném de 2 anos, com 1 ano e pouco em casa. E mexe em tudo e chora. E foi aquela loucura, eu tava estressada e eu comecei a maltratar ele de novo. O que aconteceu? Isso aí é o pós-deserto já. A gente tá a 4.000 quilômetros da OM. O que aconteceu? Eu percebi que ele começou a se afastar. Eu tava me afastando e ele começou a reclamar de mim. Reclamar muito, tipo assim, bater muito de frente comigo. E eu reparei que eu tava batendo... Na verdade, eu não reparei. E eu batendo de frente com ele. E aí, um certo dia, eu resolvi conversar com ele, porque eu falei assim, cara, você não tá me dando um carinho, você não tá me dando uma atenção, você não tá mais nada. Aí ele falou assim, você só me maltrata, você só briga comigo, já percebeu como você tá lidando comigo? Já percebeu como você tá tratando o neném? Já percebeu? Aí eu fui parar, eu não tinha percebido, eu fui parar pra ver. E eu tava totalmente assim, como eu era. E eu tinha pedido pra Deus eu sabia que as coisas estavam estranhas, eu pedi pra Deus me mostrar o que tava acontecendo, né? Eu falava assim, Deus, me mostra o que tá acontecendo. Se for necessário, usa teu filho pra mostrar o que tá acontecendo. Usa meu esposo pra mostrar o que tá acontecendo. E ele mostrou. Só que ele começou a conversar com a OM, e conversar com a OM, e conversar. Isso já foi esse ano, 2023. Isso foi em janeiro de 2023. Ele voltou a conversar com a OM. E aí eu conheci eu não sei se vocês conhecem, o Dr. Jorge. Ele é um psiquiatra, né? E ele começa a falar como que funciona o inconsciente nosso, né? Como que você lida com o outro, não só com oração. Ainda mais quando você tá com o marido em casa. O porquê, eu sou muito assim, eu preciso saber o porquê das coisas. E ele fala muito do porquê. Por que você tem que amar o outro? Como você tem que amar o outro? De que maneira que você ama? Como que a pessoa... Ele fala das linguagens do amor, tudo aquilo ali. E eu comecei a entender que não é só a nossa oração. A gente tem que ter ação, né? E eu comecei a agir. Eu comecei a tratar ele diferente. A quebrar o meu orgulho. De que maneira? Eu não conseguia falar te amo. E eu me inspirava muito na Sol, né? Que ela falava no testemunho dela, que o marido dela falou primeiro. Então eu esperava que meu marido fosse falar isso. Eu não conseguia falar porque meu ego não permitia. E aí até que aconteceu isso aí, eu falei pra ele, eu te amo. Eu comecei a falar, eu te amo. Não falo o tempo inteiro, mas eu comecei assim a realmente validar ele. Quando eu comecei realmente a validar ele, isso foi em fevereiro, eu comecei realmente a validar ele, em falar, a gente começou a fazer academia junto, né? Ele falou pra mim, teve até um momento que ele falou pra mim que tava confuso ali que eu perguntei pra ele, eu questionei pra ele as coisas, né, que estavam acontecendo. Ele falou que tava falando com a menina e que ele gostava de mim, mas gostava dela também, que ele viu que fez muito mal pra ela, que ela ficou
lá no sul sofrendo porque ela não tinha mais ninguém, que ele afastou ela das amizades e que ele tava sofrendo com isso e coisa e tal. É aquela história que nunca vê a nossa dor, né? A dor da OM sempre vê. Agora a nossa. E eu comecei. Aquilo ali me afastava cada vez mais dele. Eu sabia, assim, eu sempre soube que eu tinha que fazer diferente, porque acontecia alguma coisa, eu vi ele falando com ela, eu me fechava. Isso desde a primeira vez que ele voltou pra casa, eu me fechava. Eu não maltratava ele, mas eu também não tratava ele bem. Era como uma pessoa indiferente. Agora, você imagina, você tá em dúvida entre duas pessoas. Uma te trata bem e a outra te trata friamente, indiferente ali. É lógico que você preferir aquela pessoa que tá te tratando bem, que no caso é a Amy, né? E aí eu comecei a entender isso, comecei a entender a questão da validação, de validar meu esposo. Eu estava malhando. Muitas vezes eu sem querer. Gente, eu sem querer. Não tinha vontade nenhuma. Sabe que nenhuma? Nenhuma. Assim, por orgulho, por ego, de falar, de elogiar. Eu comecei a falar. Falar, nossa, tá ficando forte, hein? Tá com bração. Forçado mesmo, forçado. Eu me forçava. Eu sou péssima em elogiar os outros. Minha mãe nunca foi de elogiar a gente, né? Minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que fala assim: nossa, que bonito que você fez, mas podia ter feito de outra maneira. Ela é assim, sabe? Então eu cresci dessa forma. Eu não sei elogiar os outros. Então eu fui me forçando a isso. A validar ele quanto homem, a validar ele como pai. E as coisas foram mudando. É, eu passei por cima do meu orgulho de mandar mensagem. Gente, ele tava em casa. Qual o problema de eu mandar mensagem, de eu mandar uma besteira? Ele, ali em fevereiro, ele teve uma viagem aqui, a gente lá no Pará. Teve uma viagem que ele foi. E nesse momento foi quando eu comecei a validar. Eu tinha começado a validar uma semana. E eu continuei mandando mensagem. Ele ficou uma semana fora mandando mensagem. Antes dele viajar, ele se disse muito confuso. Tô muito confuso com tudo isso. E eu falei, ele não tava me procurando pra ter relação. Não tava me procurando. E com esse fato de eu correr, de eu validar ele, o que acontece? Não foi de primeiro alguma coisa que aconteceu nele. Eu fui começando a ver ele com outros olhos, porque antes eu via ele com maus olhos, sabe? Ah, ele tá fazendo besteira, ele é vacilão, ele não sei o quê. Conforme eu fui começando a falar, não, nossa, você é um bom pai, caramba, eu adoro quando você faz isso com o João. Nossa, tá vendo como é que ele fica feliz? Caramba, você é forte. Isso que é um homem fazendo esse negócio, ajeitando esse armário. Isso que é homem, tem que ser homem mesmo pra fazer isso. Eu fui mudando a minha visão. Fui mudando a minha visão e ele começou a ficar mais diferente. Diante disso aí, ele foi mudando. Eu continuei procurando ele pro sexo, né? Até que hoje, assim, teve uma situação que aconteceu. Eu tava indo pra um evento, tava tendo, evento dia 8, Dia da Mulher. E eu falei assim, eu sei que, diante de tudo isso que eu aprendi, né? Eu sei que eu descobri que uma linguagem do amor dele é eu ter um tempo de ócio, né? Falei assim, eu sei que você gosta muito de ficar sozinho. Eu vou deixar você aqui um tempinho, eu vou lá no evento, vou deixar você aqui um pouquinho. Daqui a 2 horas eu volto. Eu falei assim, eu não sei o que tá... Ele tava meio estranho ainda, né? Eu falei assim, eu não sei o que tá acontecendo contigo, mas saiba que eu te amo e que eu tô aqui pra te servir. No que você precisar, o que você precisar de mim, você me avisa que eu tô aqui pra você, pra te ajudar, pra te servir. Eu não sei o que passa na tua cabeça. E você não precisa me dizer, não precisa me dizer. Mas saiba que eu te amo e que eu tô aqui pra te servir no que for preciso. E eu vi o sorriso no rosto dele.
assim, ele não fala que me ama ainda, né? Mas eu vejo a disposição dele. Tipo assim, hoje ele me procura. Sexualmente ele não me procurava. Ele me procurava quando ele queria voltar pra casa. Depois que voltava, toda a procura acabava. Parecia que batia aquele arrependimento, sabe? Aquela dúvida. Hoje ele me procura. Hoje a gente fala sacanagem. Hoje ele já faz alguns pequenos elogios que ele não fazia. Então, assim, eu tô no período pós-deserto ainda. Mas realmente tem caminho, sabe? E eu parei muito de sentir, que eu falei que ia contar depois, muito de sentir quando eu passei a realmente servir ele, amar ele, sem esperar que ele fosse me amar, sem esperar assim, vou falar que eu amo, mas eu quero que ele fale que me ame, que me ama. Não. Eu comecei a falar pra realmente, o realmente que eu sentia, parei de esconder. E isso mudou o meu jeito de ver as coisas. Eu fiquei uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz. Parei de ser aquela pessoa que fecha a cara por qualquer coisa. Eu posso ver alguma coisa que eu não gosto, eu vou ficar quietinha naquela hora ali e falar assim, aí, já aconteceu dele perguntar, aí, o que tá acontecendo? Eu falar assim, não, eu tô orando. E realmente tá orando e conversar com Deus, falar, Deus, eu não gostei disso, olha, não é legal, e não sei o que, não gostei. E falar com Deus primeiro e depois pensar como eu ia falar com ele e tratar com ele. E isso tem mudado muito a nossa vida. Então, assim, a Elaine foi fundamental pra mim. Cada pessoa, cada canal foi fundamental pra mim em determinado momento, sabe? Pra me fortalecer em oração, pra me dar esperança. A Elaine me deu muita esperança pelo fato do marido dela ir voltar várias vezes, me deu muita esperança. Então, assim, hoje eu tô começando a viver o que Deus realmente tem pra mim, sabe? Por mais que hoje não esteja perfeito, assim, as coisas estão se alinhando. E é só Deus realmente que pode fazer isso, porque ele mesmo falou que ele não queria voltar pra casa, que ele realmente não se via em casa. E só tem uma pessoa que pode mudar o nosso coração, que é Deus, só ele, e mais ninguém.